Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Eduardo Baroni, mais conhecido só como Baroni. Eu sou o novo CEO do TC e eu coloquei um pouquinho do meu background aqui só para vocês entenderem. Eu trabalhei nas principais instituições financeiras do Brasil. Estou junto do TC tem quase 1 ano e meio. Eu fui convidado a participar do Conselho Consultivo. Depois me convidaram para assumir a presidência do Conselho de Administração. Eu estava recentemente no Conselho de Administração e eu troquei de posição com o Buca. O Buca, então, ele hoje preside o Conselho de Administração e é o CIO da Pandora Investimentos. Está focado nos nossos fundos, principalmente no Cosmos. Aparentemente tem feito um excelente trabalho, né? As 2 últimas semanas aí o produto andou super bem. E voltando aqui, eu assumi esse desafio num momento bastante oportuno, que é o quê? Foi a aprovação da DTVM pelo Banco Central. A gente está cumprindo alguns ritos processuais, né? E provavelmente a gente conclui a operação nas próximas semanas e pretendemos estar 100% operacional já no início do ano que vem. Eu acho que esse projeto da DTVM é algo aguardado com muita ansiedade por todos nós aqui dentro, por todo o time de colaboradores e também para complementar o nosso modelo de negócio, né? Hoje o TC é uma comunidade enorme, com engajamento bastante forte, né? Então a gente tem níveis de engajamento bacana que eu vou passar rapidinho por eles no decorrer da apresentação. E faltava assim para a gente fechar esse nosso modelo de negócios era a DTVM, ou seja, é entregar toda a experiência para o usuário no mundo de investimentos dentro da mesma aplicação. Como eu falei, a comunidade hoje ela tem um alcance enorme, a gente cresce a comunidade sequencialmente nos trimestres. Isso é um ativo que a gente trata com muito carinho. E hoje a gente tem quase 100 mil usuários únicos por mês. Tá? A gente já chegou a bater números até acima disso. Nós temos um engajamento diário com milhares de posts diários, então é a comunidade trocando informações. Mais de centenas de ideias de trades e de investimento também todos os dias. E eu acho que é bacana. Quem são esses 100 mil usuários que passam na nossa plataforma, né? Tem desde o curioso, que ele quer entender o que é o TC, que ele quer entender o que é o mundo de investimento, até as pessoas mais experientes. E o bacana da comunidade é essa interação entre esses vários níveis de experiência, eles trocam as experiências e aí a gente consegue aqui o objetivo maior do TC, que é o quê? É formar os melhores traders e investidores do país, né? É cumprir com essa missão, tá? Nós temos também o maior canal, um dos maiores canais, né, de notícias no YouTube, de notícias de investimento. Então, a gente tem, acho que, mais de 330 mil, está na apresentação, se eu não me engano, são 336 mil inscritos no canal. A gente atinge picos de audiência acima de 1.000, chegou até mais de 2.000 recentemente, de espectadores no TC News. É uma programação que fica ligada durante o mercado todo, quase 12 horas diárias. E eu acho que mostra, assim, o nosso compromisso, né? Que é entregar o quê? Informação de qualidade para o investidor, com bastante disciplina, com bastante seriedade, né? Então, o TC News, eu acho que ele reforça ainda mais esse nosso poder de disseminar informação e educação financeira para toda a nossa base de usuários. Aqui no TC, a gente teve que passar por um momento de ressignificância, e eu vim um pouco para isso, né? Eu, junto com o Norberto Jangrande, nós começamos no Conselho Consultivo no início do ano passado. O TC vinha se ressignificando, a gente começou a buscar eficiência operacional em todas as linhas do TC. E por eficiência operacional, eu digo, foram revisões de processos, foram a utilização das tecnologias de ponta para o quê? Para otimizar processos também, né? Para ganhar mais eficiência. A gente teve que reduzir, obviamente, o tamanho da empresa. A empresa ela diminuiu de tamanho durante esse tempo. A gente se readequou à nossa nova realidade. E o que a gente tem hoje? A gente tem hoje um time focado em entregar a melhor experiência para o nosso usuário. A gente tem um time que, eu acho que quem passou por uma reestruturação sabe o que eu estou falando. A gente tem um time hoje que pensa como dono, então todo mundo aqui é obcecado com custo, é obcecado com eficiência, tá? E eu acho que a gente tem o time adequado para ir para essa próxima fase do TC,
que a gente vem aguardando com bastante ansiedade, né? Que é o quê? Era o elo que faltava, né? Então, como que eu falei, nós temos um time adequado, nós temos uma comunidade muito forte e agora a gente vai conseguir entregar a experiência completa para esse usuário, para ele o quê? Para ele implementar as ideias de trade geradas por eles ou geradas por outros contribuidores dentro do TC, eles vão conseguir implementar dentro da nossa corretora, né? Então, a gente acredita que, além de ser a maior rede social de investidores do país, a gente pretende ser, inicialmente, a corretora com a melhor experiência, tá, para os investidores do Brasil e, consequentemente, se tornar a maior corretora do Brasil. Tá? Então, eu acho que 2025 eu aguardo com bastante ansiedade. E aí eu gostaria de passar a palavra para o Danilo, que também é o nosso novo CFO, desculpa. Eu deixo ele se apresentar. Boa, obrigado, Baroni. Eu sou o Danilo, estou aqui no TC há um pouco mais do que 3 anos. Eu já vim acumulando a cadeira de COO, fiquei bem feliz pelo convite de também ser o CFO do grupo. Vou passar aqui pela apresentação, vou basicamente transformar o que o Baroni comentou um pouco em números e comentar um pouquinho aqui que a gente teve nesse último TRI, né? Então, como o Baroni mesmo comentou, né, a gente está com a cabeça muito focada, principalmente no business da corretora, o que a gente acredita. Então, essa redução de quantidade de pessoas, ela vem atrelado a esse foco, né, seja a redução através de venda de alguns ativos muito bons, porém, a gente entende que não estão mais estratégicos para o TC, dado esse foco na corretora. Então, a gente vê aí no ano contra ano, uma baixa, né, de quase 40% do quadro de colaboradores, o que faz a gente ter a maior receita por colaborador também desde do IPO aqui dentro do TC. Então, a gente está aí no número de aproximadamente 183 colaboradores, então que é um número bem legal com esse foco nosso em visão de custo. Tá. Entrando um pouquinho na quantidade de usuários, igual o Baroni comentou, né, a nossa comunidade segue pujante, então a gente vê um incremento sempre ativo, né, então ao longo do tempo isso não se perde, então a quantidade de pessoas que continuam acessando o TC vem incrementando, então isso é algo muito legal e com o nosso ânimo, vamos falar assim, de corretora, é que a gente vai conseguir converter isso em usuários dentro da corretora. Então, ter uma comunidade ativa, a gente entende que é um grande diferencial para o nosso business da corretora. Tá? Falando um pouquinho de despesas operacionais, né, da mesma forma que a gente já vem citando há algum tempo, né? A gente segue forte com a cabeça de eficiência operacional, né? Muitas dessas eficiências ainda não foram capturadas nesse TRI. A gente sabe que tem um período de adaptação, né? Então, ainda assim, a gente mantém, né, o foco nisso. Na decorrência aí, dos próximos trimestres, a gente vai ver uma melhora ainda maior, olhando para o que a gente tem feito e esse foco bem intenso nosso aqui de olhar sempre para custos e com o foco no business da corretora. Tá? Entrando um pouquinho na evolução de receita, também não tem muita novidade aqui, né? A gente segue ansioso para o projeto corretora, a gente vê uma maior consolidação do B2B de uma forma geral aqui dentro do grupo, então sem muitas novidades. Tá? Para a parte de caixa efetivamente, né? Também não tem um ponto muito específico. A gente segue, né, com esse olhar em custo para sempre ter um resguardo maior na nossa posição de caixa. A gente acredita muito, né, que o business corretora vai nos apoiar bastante destravar nessas novas receitas para que a gente consiga seguir aí com uma evolução não só de custos, mas também de receita, que é um foco que a gente quer ter e a gente está tendo muito mais ativamente aqui para, através da própria corretora ou através de business atrelados à corretora também a gente fortalecer a nossa receita e, consequentemente, o caixa, que é o caixa que a gente guarda com unhas e dentes aqui dentro da companhia. Tá? Por fim, né, falando um pouco de lucro, EBITDA e lucro líquido, a gente também segue ativamente com um olhar grande para isso. A gente vê que a tendência nossa, né, é uma tendência da gente cada vez mais melhorar esses números, né? A gente vê uma progressão, né, ao longo do tempo, principalmente no efeito ali redução de custos, também com olhar de geração de novas receitas. Tá? Basicamente é isso para a apresentação. Vamos para a parte de perguntas.
Primeira pergunta. Parabéns pelos esforços na reviravolta operacional. Gostaria de saber mais sobre as observações feitas pela auditoria. Conciliação efetiva de contas a receber de clientes e passivos de contrato, testes de impairment, ativos não financeiros e goodwill, estudo de continuidade operacional da companhia. Também avaliação de valor justo da 2TM e PPA de IBRAM. Vamos fazer o seguinte, eu vou respondendo, que a pergunta é bem comprida, Baroni, a gente vai respondendo aqui e a gente vai abrindo, né? Primeira parte aqui, né, sobre as observações da auditoria. Tá? Todo esse trabalho que a gente tem feito, né, tanto da parte de conciliação, efetivamente, né, da parte do passivo, ele é um trabalho incansável. A gente sabe que o TC passou por uma grande quantidade de clientes, então, consequentemente, é um trabalho não somente de curto prazo. Então, a gente tem feito esse trabalho de fazer todo esse processo de conciliação. A gente anotou nesse balanço, né, desse TRI como uma baixa, mas, efetivamente, a gente sabe que é um trabalho que a gente vai continuar ao longo desse próximo TRI para poder fazer todo o processo de recuperação. Então, a gente não vê isso como preocupação, a gente vê, na verdade, como uma oportunidade para o próximo TRI. Tá? Estudo de continuidade operacional da companhia também é um trabalho que isso faz parte do nosso dia a dia, né? O Baroni, se ele quiser comentar um pouquinho, mas a gente está no nosso radar, a gente tem essa tranquilidade e almejo do projeto da corretora, porque a gente acredita que isso vai fortalecer e vai, obviamente, impactar positivamente no que a gente está planejando para o ano de 2025, que é o ano que a gente acredita ser o ano da nossa corretora. Não sei, Baroni, se você quer comentar alguma coisa disso especificamente? Não, enfim, isso daí foi de fato a decisão estratégica tomada no passado, né, que era o foco na corretora. Havia uma ansiedade com relação à aprovação desse processo junto ao Banco Central, que é um processo demorado, né? É um processo que normalmente demorado e, enfim, aí você tem algum desvio com relação a isso. Ele acabou levando um pouco mais de tempo do que nós imaginávamos, mas o nosso modelo de negócio hoje ele é 100% pautado em cima do desempenho da corretora. Então, por isso que eu falo que o nosso grande desafio é conseguir fazer com que essa nossa comunidade, né, consiga implementar todas essas ideias de negócio dentro da nossa própria corretora. E aí a gente consegue internalizar essa receita que hoje a gente não tem, né? O que eu brinco, na verdade, não é nenhuma brincadeira, né? Mas eu faço uma analogia. Hoje nós temos um shopping lindo, maravilhoso, tá? Lotado de gente passando, com todas as lojas fechadas. E o que a gente pretende fazer, obviamente, com a corretora, é que a gente vai abrindo as lojas, às vezes 2, 3 lojas ao mesmo tempo, às vezes uma loja por vez, e eu falo das lojas como oportunidade de negócio, né? Então, eu acho que em D0 a gente quer explorar um pouco mais a nossa base de usuários, tá próximo dos traders mais ativos, né? O que a gente chama daqueles dos investidores ativos, aquele pessoal mais alta frequência. Implementando estratégias de long short, implementando produtos estruturados, seja com opção, obviamente, sempre respeitando o nível de conhecimento do nosso cliente e respeitando também, obviamente, o nível de risco que aquele cliente atende, tá? Mas aí depois você evolui dentro da matriz de produto, você vai ter produtos de renda fixa, distribuição de fundos. Então, a gente quer o quê? É trabalhar essa nossa base de usuários e criar, sim, um pool de distribuição para a gente conseguir atender as necessidades financeiras desse cliente e entregar isso através da nossa DTVM, né? Então, aí você viabiliza o nosso modelo de negócio. Boa. Só mais um pedaço sobre a questão do valor justo da 2TM. Né? A gente, sim, está em sempre conversas com a 2TM, a gente está bem empolgado por um momento cripto, de uma forma geral. Então, a gente entende o impacto possível positivo até no valor dela. Então, a gente está bem otimista. É algo que a gente está planejando fazer essa atualização no último TRI. Tá? Então, já está em andamento. E em relação ao Legal Opinion atualizado sobre os PJs, a gente tem, né, acho que já comentamos algumas vezes, todo um escritório que nos apoia, referente a todo o processo de prestadores de serviço, vamos falar assim, atrelados à companhia, que nos deixa numa posição bem confortável da forma que a gente está atuando. Então, acho que não tem nada a acrescentar aqui. Tá?
acho que não tem mais pergunta. Eu gostaria de encerrar aqui e agradecer a todos vocês pela audiência. A gente continua à disposição pelos canais de RI, eventualmente, poxa, até por canais diretos. Eu acho que tanto eu como o Danilo estamos bastante aqui empolgados, né, com esse desafio. A gente passou esse último ano e meio fazendo todos os ajustes para esse momento, né? Então, eu acredito bastante que esse time que a gente tem hoje, com essa comunidade pujante, como nós ressaltamos aqui durante todo o nosso conference, e agora com a DTVM, poxa, cria uma equação muito poderosa, cria o quê? Um diferencial competitivo enorme em relação aos outros players de mercado, e aí a gente quer entregar uma experiência do usuário única, né? Aí a gente deixa para surpresa aí para quando a gente lançar a corretora. Obrigado. Obrigado, gente. À disposição.